com os colegas da CEGET, funciona muito bem certos sistemas de imersão, que a Bia coloca, ou de matriciamento entre a rede. Então, esses grandes centros de referência, esses CERs, que são grandes centros que adensam, está ali um adensamento tecnológico de doutores, especialistas, muitas vezes ligados à universidade, tecnologia. Se a gente conseguisse expandir e expandido esses mecanismos de telesaúde, entendeu? De matriciamento, a gente poderia ter um ganho muito grande em direção a isso, a uma articulação mais forte das regiões de saúde. Né? E há práticas e construções de linha de cuidado porque às vezes o profissional que está lá na ponta, na atenção básica, ele não tem a segurança no atendimento. E como ele não tem segurança no atendimento, ele raciocina ainda com a lógica essa confusão entre o generalista e o especialista, ele prefere, por segurança, falar, eu vou encaminhar para lá. E, quando, na verdade, tem que se estabelecer esses fluxos e esses protocolos para que ele saiba exatamente o papel dele, que algumas coisas isso faz sentido e outras não faz. E que, se ele tiver dúvida, ele pode ter o apoio matricial dessa unidade e conversar com esse doutor numa teleconsulta. Tá certo? Vou ter que cortar de novo, então, por causa do horário, tá? Tá? Lamento muito, mas o nosso tempo realmente acabou agora para esta mesa. Então, damos por finalizado. Agradeço imensamente a participação de todos, né? Acho que foi extremamente importante para todo mundo. E quero entregar agora, então, o certificado para as Bias, primeiro, para a Vera, agora, com a pasta, com algumas contribuições aí do Conselho Federal. Comunico para vocês que quem quiser a cartilha do SUS, vocês podem procurar na inscrição, pois trouxemos mais uma caixa para distribuição da cartilha, tá? Está à disposição ali. E comunico também que a gente não vai fazer o coffee break agora, todo mundo comeu faz muito tempo, né? E então a gente vai fazer já direto à última mesa, né? Para quem eu chamo, então, o doutor Jaime Jorge para coordenar, tá? Só queria dar só um recado, que não tive tempo na mesa anterior. Quando falaram no telesaúde, estava vendo ali, lembrando que no portal do Ministério tem o Saúde Baseada em Evidências, que eu não sei se todo mundo conhece. Nesse portal também pode encontrar várias pesquisas atuais. O endereço é aplicação.periódicos, se quiser consultar, aplicação.periódicos.saude.gov.br. Lá é só se cadastrar, aí você consulta, tem várias páginas para consulta lá. Obrigado. aplicação.periódicos.saude.gov.br. Aí eles têm um e-mail para qualquer dúvida, manda um e-mail para eles que eles resolvem. Muito bem, boa tarde. Nós vamos dar continuidade à nossa última mesa, não é? Para encerrarmos o nosso encontro. Essa última mesa, ela foi denominada a Fonoaudiologia e a Saúde da Criança e do Adolescente. Nós contaremos com a participação para falar sobre a Rede Cegonha, Método Canguru e Amamenta Brasil, a fonoaudióloga Cíntia Kotomi Tanaka. Ela é fonoaudióloga formada pela USP, tem aprimoramento profissional na área da saúde, no Hospital do Servidor Público Estadual. Francisco Morato de Oliveira, formação no conceito neuroevolutivo Bobat, e também é fonoaudióloga do Hospital e Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha e do Hospital Regional Sul. Então eu peço a vinda da Cíntia. Também quero chamar a doutora Bianca Queiroga. Ela é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, docente do Departamento de Fonoaudiologia do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e Adolescente e do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Comunicação Humana na Universidade Federal de Pernambuco. Também é atual presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. E como representante do Ministério da Saúde,
eu quero convidar, e mudou, hein? Paulo Bonilha, e coordenador da Saúde da Criança. Então, muito bem-vindo, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Então, nós iniciaremos com a Cíntia, a doutora Cíntia, falando sobre a Rede Cegonha. Bom, boa tarde a todos. Muitos trabalhos hoje, autoridades fonoaudiológicas, me sinto muito lisonjeada e honrada de estar entre todas as referências bibliográficas que a gente estuda, né? Me sinto assim privilegiada de poder falar um pouco da nossa experiência lá em São Paulo. Pode mudar, por favor? Então, eu sou fonoaudióloga no Hospital Cachoeirinha e no Hospital Regional Sul. Próximo, por favor. Eu vou contar um pouquinho rapidamente, até para o pessoal acordar um pouco como é que eu pensei em montar e fiz um link assim um pouco com a programação geral, quando falava sobre ofertas, né, campo. Então, foi assim, próximo. Não entrou a... Volta um pouquinho. Não entrou a animação, mas é assim. Eu me coloquei, voltei no tempo, né, desde a minha opção profissional, né, então eu estava muito em dúvida que área que eu ia optar, né, para fazer a faculdade. Fui fazer orientação vocacional e assim eu conheci uma fonoaudióloga que ela estava trazendo assim uma esperança muito grande em relação ao crescimento da profissão, uma profissão nova e em diversos campos de trabalho, né? Então, assim, ela vinha com uma novidade: olha, vai ter fono em todos os postos de saúde. Então, você vai ter campo, né? Então, poxa, essa é uma profissão legal. E coincidiu com eu ter o interesse, a partir de um filme que eu assisti, não sei se vocês conhecem, Os Filhos do Silêncio, em que mostra um professor, né? Ele vai trabalhar com uma moça surda e vai tentar trabalhar a oralidade, né? Então, eu achei muito interessante esse trabalho, né? Então, fono, não sei direito o que é, mas vamos aí. Estou muito entusiasmada. Pode passar. E a mim me coube para falar sobre 3 grandes programas que a gente convive, que a gente tem um acesso. Rede Cegonha é uma iniciativa nacional. Na nossa realidade em São Paulo, a gente convive com o Mãe Paulistana, né? Então, o que vem a ser essa estratégia de saúde? Dentro dos programas nacionais de atenção à saúde da mulher, da criança, ele contempla desde o acompanhamento pré-natal, gravidez e parto, e o acompanhamento das crianças, do desenvolvimento dos bebês até 2 anos de idade. Próximo. Então, assim, o trabalho em UBS realmente já começa desde antes da barriga, né? Então, acho que assim, no cuidado com a mulher, desde o seu planejamento familiar, desde o seu cuidado com o seu corpo, com o seu rebento que está por vir, né? E assim, nos 2 hospitais, o Hospital Cachoeirinha, ele é um hospital de ensino, então, amarrando um pouco sobre a importância da formação do fonoaudiólogo, a presença da instituir, né, residência na área de neonatologia é muito importante, né? Eu meio que quase sou fonossaura, né? Mini fonossaura. Os conhecimentos, a gente foi atrás de muita coisa que não tinha no Brasil, né? E agora a gente tem a possibilidade de ter a formação mesmo com as residências, né? E no Hospital Regional Sul, eu também, além da parte do trabalho com a amamentação, a gente realiza a triagem auditiva neonatal, né? São 2 fluxos de grande produtividade de procedimento fonoaudiológico lá, né? Qual que é a importância da atuação fonoaudiológica na amamentação? Essa aqui é a Bia, minha primeira filha. A amamentação é o primeiro contato, é a primeira relação que ela vai estabelecer com a sua mãe, com o mundo, né? E, a partir da amamentação, você vai trabalhar a questão do apego, da formação do apego e identidade desse ser. Então, além de ser o melhor alimento, padrão ouro,
de alimentação e nutrição para o desenvolvimento da criança. Leite materno, espécie específico, leite produzido da sua própria mãe, contemplando todas as necessidades nutricionais, de saúde e de contato de apego. Então, aqui é um exemplo da triagem das emissões autoacústicas, né? Importante, fluxo para detecção precoce da deficiência auditiva. Próximo. E eu tenho o privilégio de estar trabalhando, minha foto está péssima, né? Nos hospitais. Antes de falar do canguru, eu não consigo falar um pouco do canguru sem falar da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, os 2 hospitais têm essa certificação. Próximo. Que é muito importante para o apoio para a amamentação. Envolve 10 passos para que o hospital seja certificado. Você precisa ter uma norma escrita, treinar a sua equipe, informar as gestantes sobre a importância da amamentação com suas vantagens, suporte ao manejo de suas dificuldades, porque amamentar parece que é uma coisa natural, né? Mas não é um ato instintivo, né? Você precisa dar suporte. Você tem grandes concorrentes à amamentação, né? Então, quais são esses concorrentes? Não é só o leite materno que alimenta a criança, né? Tem outras formas, né? Os leites artificiais. Iniciar a amamentação o mais rápido possível, de preferência na sala do parto, deixando, bom, depois eu espero que passe o vídeo, deixando que a mãe e o bebê consigam se reconhecer e estabelecer essa forma de amamentação, de alimentação. Mostrar como as mães devem manter a sua lactação, porque assim, nasce o bebê, ele pode estar sadio e ir para o alojamento conjunto, né, onde ele fica internado junto com a sua mãe, no mesmo quarto, fica lá 24 horas. Mas, às vezes, não. Às vezes, ele tem alguma intercorrência, a gestante pode ser de alto risco, né? Então, ela pode ter um parto prematuro, um parto de um bebê com problemas de saúde. E aí, essa dupla se vê afastada. Então, como é que a gente vai dar um apoio para essa mãe que teve esse bebê antes da hora? E que, naquele momento do nascimento, ele muitas vezes não pode se alimentar, vai precisar de apoio para a parte respiratória, da alimentação, né? Usar sonda. Então, ela precisa ser ensinada a manter ou ser estimulada para produzir o leite, até que o bebê possa ter a maturidade de conseguir mamar no seio da sua própria mãe. E por isso, não dar outros alimentos, nem outra forma além do seio, né? O alojamento conjunto que eu já falei. Encorajar a amamentação sob livre demanda, ou seja, não ter os horários para mamar, né? A criança mama na hora que ela quer, quanto ela quer, o tempo que ela quiser e puder, né? Não dar outros bicos, porque o uso de bicos de mamadeira atrapalha a amamentação. E encorajar grupos de apoio à amamentação. Próximo. Após a alta hospitalar. Vamos ver se corre o vídeo? Então, passo 4 do IAC, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, mostra. Volta um pouquinho. Você sai, aperta BB1. Isso. Vamos ver se vai. Então, para mostrar um pouco como que é esse reconhecimento do bebê. Então, o bebê, a amamentação é um ato que envolve 2 partes aí, né? A mãe e o bebê. É a interação disso que a gente vai conseguir amamentar. Precisa dar tempo para essa dupla se reconhecer. Então, se o neném nasce, já vai, sei lá, para observação clínica, né? Esse contato vai atrasar a descida do leite, que é o fenômeno da apojadura, né? O leite, não é que o neném nasce e já está jorrando, né? O neném precisa estimular a produção, sugar, para vir esse leite. Eu acho que repetiu. Você pode apertar o BB2? Esse é um exemplo do parto normal. E quando é cesárea, pode também?
Vamos ver se pode. Não está exatamente na primeira hora, né, gente? Está de roupa já. Mas também pode, né? Então, quanto antes você colocar o nenenzinho para sugar, é melhor para o sucesso da amamentação. Tá? Para a segurança, para a autoconfiança da mãe quanto mãe mesmo, né? Para cuidar, para alimentar. E procurou, fez a pega areolar, lábios invertidos, está tudo lindo. Próximo. Vamos voltar lá no ombro. Isso. Então, bebezinho normal, termo, sadio. Vou falar agora da iniciativa do método canguru. Volta um pouquinho. Pulou um. Ele está pulando, não sei porquê, mas não tem problema. Pode deixar naquele primeiro lá, onde tem a barriga com... Então, também é uma iniciativa que prevê desde da fase pré-natal, então, assistência à gestante de alto risco e até o parto e pós-parto, né? Pode passar o próximo. Então, o bebê prematuro ou não sadio, ele muitas vezes não tem peso para conseguir manter a sua própria temperatura, precisa ficar nessa incubadora. Não consegue respirar adequadamente, não tem maturidade, precisa de um suporte respiratório, ventilatório. E também ainda não tem maturidade para se alimentar, então ele acaba usando sonda. Isso tudo, para a mãe, para leigo, é extremamente assustador, né? Então, a unidade neonatal é uma UTI, né? Unidade de terapia intensiva neonatal. A gente precisa fazer muito bem o acolhimento dessa mãe, para ela poder visitar, ficar em contato com o seu bebê, né? E em contato com a própria equipe de saúde, né? Ao próprio ambiente hospitalar. Pode passar o próximo. Né? E dentro do método canguru, a gente tem vários ajustes que a gente tenta fazer para humanizar a atenção. Então, o controle da iluminação para o bebê não ficar muito com a luz, o controle do ruído. Então, alguns hospitais fazem a hora do psil, onde você procuramos reduzir, né? O ruído, né? E a acomodação dos nenéns. Mas o mais importante que é o canguru, né, gente? Não sei, né? O contato, pode passar. Próximo. Pode passar. Ele está comendo as minhas animações. Eu quis fazer bonitinho, não está aparecendo. Volta. Não está aparecendo 2 slides aqui. Enfim. Um por um, né? É o contato pele a pele da mãe com o seu neném. Então, pega a mãe... Às vezes a gente não improvisa, né? Põe por baixo da roupa, bebezinho peladinho, só de fralda, e a mãe fica lá. O que vai acontecer com esse canguru? Ela vai ficar... o controle térmico da incubadora, o corpo da mãe vai dar. Ou do pai. Aqui tinha uma foto do pai também. Os estímulos para a respiração, então, dá para fazer com o neném entubado também. Dá mais trabalho, né? Mas dá também. Mas, de preferência, quando ele está mais estável, para poder ficar, né, fora da incubadora. Mas isso aqui, ó, o próprio os sons da voz da mãe, batimento cardíaco, respiração, tudo isso vai dar o estímulo para o bebê respirar. E aqui a gente tem um pai fazendo canguru também, né? Então, assim, muitas vezes os bebês ficam 3, 4 meses internados, né? E ele está privado o irmãozinho, né? De não ter a mãe, né? De não ter porque a gente procura fazer com que ela fique presente na unidade o máximo de tempo possível, né? Acaba se criando uma situação para a família complicada, né? Então a gente estimula a ter esse contato da família mesmo. Próximo. Cíntia. Oi.
Por causa do tempo, eu peço que você finalizar. Isso, finalizar mais prontamente possível. Dentre as estratégias técnicas que a gente usa para trabalhar a amamentação, a gente tem a técnica sonda-dedo, em que a gente trabalha a coordenação da sucção, deglutição e respiração, porque o bebezinho prematuro não tem, né? Então, ele precisa ser trabalhado para fazer as pausas, para respirar, engolir. Né? Próximo. Tem também a técnica de translactação, que às vezes a mãe tem uma diminuição na produção do seu leite e acaba, na hora que o neném tem a habilidade para poder ir para o peito, não tem o leite. A gente faz isso. Próximo. E perto da alta hospitalar, quando o neném se aproxima dos seus 2 quilos, a gente faz todo então, a mãe estando presente na fase anterior, a gente consegue trabalhar a autonomia, a independência, para que ela consiga ter os cuidados com o seu bebezinho prematuro. Né? Então, ela interna. Atualmente, essa fase a gente não está conseguindo implementar no Hospital Cachoeirinha por causa de poucos funcionários, mas assim, ela interna e passa a noite para amamentar. Próximo. Terceira etapa do canguru seria o acompanhamento ambulatorial, né, pós-alta. Então, na unidade, lá na Cachoeirinha, a gente faz o acompanhamento até 1 ano de idade. Né, os retornos são realizados de acordo com precoce, após a alta, 2 dias. E depois, periodicamente, a cada 15 dias, 1 mês, depende de cada caso. Próximo. Rede Amamenta Brasil fazendo um gancho em relação à formação, educação continuada, né, do profissional, muito importante. Uma iniciativa para trabalhar tutores, próximo, e trabalhar localmente dentro da necessidade da comunidade. Então, assim, você precisa realmente instrumentalizar tecnicamente e com recurso o profissional da rede básica para poder ler as necessidades da sua comunidade e poder implementar. Porque o Amamenta e o Alimenta Brasil, o que é? Estratégia para atenção, proteção da amamentação e da nutrição saudável. Então, quer dizer, a OMS, né, preconiza 6 meses de aleitamento exclusivo, mas após os 6 meses complementar com a alimentação saudável. Muito importante, porque esse próximo vai trazer com que a gente faça. Próximo. Volta um pouquinho. Não entrou de novo as fotos. A gente vai trazer um desenvolvimento adequado para mastigação, fala, cognição, né? E desenvolvimento cognitivo, já falei. E diminuição do risco de obesidade infantil, que é agora uma preocupação importante em relação à alimentação infantil. Então, é isso. Pela atenção, agradeço. Última slide. E aumentando as gêmeas e as belezinhas depois que mamaram. Atual. Nós temos agora a apresentação da doutora Bianca Queiroga, que vai apresentar o tema Fonoaudiologia e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos honrados aqui com a presença do Dr. Paulo Bonilha, que é coordenador da área técnica de saúde da criança. Então, é um desafio falar para as colegas, para os colegas, sobre a fonoaudiologia e a saúde da criança, e na presença aqui do Dr. Paulo, que eu acredito que vai poder nos brindar, aí complementando algumas informações. Bem, eu tenho experiência na área de desenvolvimento infantil e trabalho num programa de pós-graduação em saúde da criança na minha universidade, na Universidade Federal de Pernambuco, e nós acompanhamos aí toda a programação da política, tanto no Conselho, na atuação à frente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, quanto lá nas nossas pesquisas na universidade. Na década de 80, o Ministério da Saúde ele criou um programa de assistência integral à saúde da criança, conhecido como PASC, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade infantil. Essa era uma das metas do milênio, né, a redução da mortalidade infantil no Brasil,
e dentro de um conjunto de países da Organização das Nações Unidas. No PASC, 5 ações básicas foram elaboradas, dentre elas o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. O acompanhamento da saúde da criança é realizado por meio de consultas periódicas, denominadas de puericultura, que na estratégia de saúde da família é realizada, em geral, por enfermeiros. Pode passar. Como estratégia para uniformizar a observação durante a consulta de puericultura, o Ministério da Saúde oferece e recomenda a utilização da ficha de acompanhamento do desenvolvimento e do instrumento de vigilância do desenvolvimento, este último inserido na caderneta de saúde da criança, que é distribuída aos serviços já há algum tempo. A política, que representa um avanço nesse programa, ela está quentinha, saiu do forno essa semana, né, doutor Paulo? Ela foi publicada no dia 5 de agosto, a portaria 1130, de 5 de agosto de 2005, e ela tem o objetivo de intensificar e alinhar as ações das 3 esferas do governo na área da saúde da criança. No artigo 2º, a PNASC tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da mortalidade e um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. É inegável que nós já avançamos bastante na área da saúde da criança nos últimos anos, né? A redução da mortalidade infantil e a redução como um objetivo, uma meta do milênio já foi alcançada, não é? Alguns dos aspectos que são justificados para explicar esse fenômeno é a ampliação da cobertura da atenção básica, o aumento das consultas de pré-natal e da puericultura, a ampliação das taxas de aleitamento materno e também o aumento no nível de escolaridade das mães, a diminuição da pobreza no Brasil pelos programas de inclusão social que nós temos hoje implementados, né, no país. A política ela está apresentada em 7 eixos estratégicos. Eu vou destacar a promoção e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, porque eu acho que ele tem uma interface direta com a fonoaudiologia e acredito que nós podemos contribuir em muito para o desenvolvimento das nossas crianças. Pode passar. O artigo 6º, inciso 3º, que fala desse eixo, ele traz o seguinte: promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral consiste na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial do desenvolvimento na primeira infância, pela atenção básica à saúde, conforme as orientações da caderneta de saúde da criança, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos familiares. A caderneta da criança, ela traz, dentre outras coisas, 3 aspectos que são importantes, né? Aspectos do crescimento infantil, então dados do peso, altura, perímetro cefálico, aspectos da prevenção, dentre eles o calendário vacinal como um eixo importante, e dados do desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento da audição e desenvolvimento motor. Esse aspecto do desenvolvimento, ele é central para as ações de promoção do pleno desenvolvimento da criança, promoção da saúde. E aí eu vou comentar alguns dados de pesquisas nessa área. Qual a importância da comunicação para o desenvolvimento da criança? Quando a gente pensa em comunicação, não é? Desde os primórdios, do primeiro contato da criança com a mãe, por meio da amamentação e a interação que vai se processar dali por diante, não é? Ela vai ser fundamental para o sucesso da criança e o desenvolvimento da criança em etapas posteriores, inclusive o processo da aprendizagem escolar, que virá nas etapas subsequentes. Não é?
Então, a comunicação possibilita o desenvolvimento integral da criança. Se uma criança não sabe se comunicar, certamente ela terá dificuldades para aprender a ler e escrever e poderá ter problemas de natureza psicossocial. Dificuldade para ler e escrever acarretam prejuízos em toda a vida social do indivíduo, sobretudo no mundo do trabalho. Então, nós estamos diante de um objetivo de ampliar as possibilidades econômicas do país, e a educação é essa ferramenta para que o país avance, e é preciso cuidar das crianças desde muito cedo para que isso se torne uma realidade. Um país produtivo investe em suas crianças, potencializando o seu desenvolvimento integral. Promover o desenvolvimento e prevenir problemas é muito mais barato do que remediá-los, não é? Então, nós discutimos aqui muito o acesso à desassistência fonoaudiológica da população. Se a gente investe nessa promoção do desenvolvimento saudável, nós teremos muito menos pessoas futuramente precisando de assistência em nível de reabilitação. No Brasil, a assistência fonoaudiológica prestada à população infantil ainda é muito remediativa e não está acessível a todos que dela necessitam. Aqui eu trago dados de uma pesquisa, resultados de uma dissertação de mestrado que foi orientada por mim no Programa de Saúde da Criança. O título do trabalho é o Desenvolvimento da Linguagem, abordagem de enfermeiros nas consultas de puericultura. Então, esse trabalho teve o objetivo de verificar como os enfermeiros olhavam para o desenvolvimento da linguagem na consulta de puericultura. Eu queria um pouco d'água. Se puder colocar aí no copinho. Volta. Foi um estudo realizado em unidades de saúde da família de Recife, Pernambuco, em que foram analisados registros das consultas de puericultura em 150 prontuários e também entrevista com os profissionais. Identificou-se o reconhecimento da importância da observação do desenvolvimento da linguagem, mas esta observação não era uma prioridade na consulta. Em apenas 4% dos prontuários havia registro sobre o desenvolvimento da linguagem. Concluiu-se que era necessário investir na educação permanente, isso já foi bastante falado, inclusive destacando-se aqui a importância da teleconsulta, da teleeducação, nesse sentido, né? No intuito de promover uma assistência integral, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Pode passar? Aqui está quase invisível. É uma análise que nós fazemos por meio de um programa de análise estatística de dados qualitativos, que é o ALCEST. Eu vou destacar ali, eu consigo ver aqui pertinho, a classe 1, né, em que ele fala avaliação do desenvolvimento da linguagem na puericultura. As palavras que foram mais ditas pelos enfermeiros que fazem essa consulta de puericultura é que é importante e que isso é coisa do fonoaudiólogo, não é? Não, quer dizer, eles não se enxergam como profissionais importantes de cuidar desses aspectos. E um outro aspecto que chama a atenção aqui, que está na classe 4, elementos da consulta de puericultura. Eles falam de peso, perímetro cefálico, crescimento, caderneta da criança, né? Mas a questão da linguagem e da importância que ela deve ter nesse processo avaliativo, ele não é priorizado nessas consultas. Pode passar? Algumas falas das enfermeiras entrevistadas refletem esses problemas que nós identificamos, e até dados semelhantes já foram apresentados aqui hoje. Sobre a avaliação da linguagem, elas falam: eu acho importante, mas não abordo muito, a não ser que eu perceba algo gritante. É importante, mas meu foco é no desenvolvimento motor. Sobre a utilização e registro da caderneta da criança, eu acho que é importante utilizar a caderneta da criança para isso, mas não faço porque é tanta coisa que não dá tempo. Eu não uso o cartão para me guiar porque tanto tempo fazendo isso que vira rotina de trabalho.
Uso o roteiro do Ministério da Saúde que tem na caderneta da criança. No exame físico, vou observando e botando se está tudo presente ou não. O exame físico, com as medidas antropométricas, uso a caderneta da criança para registrar o crescimento e, principalmente, para registrar a vacina. Então, de toda essa população, dos 150 prontuários observados e dos 30 enfermeiros que fazem essa assistência lá na unidade básica, apenas 4% registravam alguma coisa sobre o desenvolvimento da linguagem nos prontuários. Trazendo algumas coisas da nossa literatura, a falha da identificação dos marcos de desenvolvimento dificulta a detecção precoce de problemas relacionados ao desenvolvimento infantil e impossibilitam a intervenção precoce. Propostas para o avanço. Como é que a gente pode avançar nesse sentido? Investimento na educação permanente dos profissionais que acompanham as crianças em desenvolvimento. A escola é um espaço privilegiado para ações de promoção do desenvolvimento integral. É preciso hoje, e aí se a gente liga isso com o Plano Nacional de Educação, que hoje tem também uma meta de investimento da educação em tempo integral. Então, nós vemos que é importante investir também na saúde na escola, não é? Necessidade de maior integração da atenção básica com as redes educacionais e o fortalecimento das políticas intersetoriais, como é o caso do Programa de Saúde na Escola. Talvez este seja um caminho. Acho que a doutora Vera também já anunciou algumas coisas nesse sentido aqui hoje, né? Os colegas também já falaram alguma coisa nesse sentido. Saímos da linha da pobreza e agora é chegado o momento de investir no desenvolvimento integral das nossas crianças, fazendo valer os seus direitos constitucionais e ajudando o nosso país a crescer. E a fonoaudiologia, com sua pesquisa, com sua ciência, nas suas diferentes áreas, pode colaborar muito neste objetivo. Obrigada. Muito bem, eu quero parabenizar as duas apresentações. E agora nós temos um momento de debate, né, com o Dr. Paulo Bonilha, que está aqui representando o Ministério da Saúde. E gostaria de fazer alguma colocação para depois nós abrirmos para o debate? Perguntas que vão ser dirigidas. Por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradecer pela iniciativa da CEGETS, essa parceria com o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Para nós, da Saúde da Criança, é uma honra estarmos aqui para poder ouvir essas apresentações. Uma iniciativa muito interessante. A CEGETS conversava com o Haroldo, né, da gente ter momentos de escuta, né, da situação, da realidade das várias categorias profissionais que compõem, né, o trabalho no setor saúde, no SUS. A gente precisa disso para avançar, para ter, de fato, o trabalho multiprofissional, né, em todos os nossos espaços de atenção, né? E quando a gente fala de saúde da criança, isso é vital. Fiquei muito surpreso, né, e feliz, né, de chegar aqui e já ouvir, né, a nossa política nacional de atenção integral à saúde da criança sendo debatida, considerando que o ministro assinou a portaria, acho que 5 dias atrás, né? Acho que vocês estão sendo os pioneiros, né? Agilidade total. Então, foi muito bacana. Eu acho que queria só fazer um comentário, né, para suscitar os debates em relação a isso, que de fato, se a gente for verificar em todos os eixos, os 7 eixos da política, eu acho que pode ter algum papel a ser desempenhado pelo fonoaudiólogo. E no eixo do desenvolvimento integral da criança na primeira infância, que contempla, né, no desenvolvimento integral o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, de fato, talvez seja um dos eixos que mais lidam com a situação da modernidade, né, da criança do século XXI, que está num país que, tendo já superado
as metas, né, de redução da mortalidade infantil, ainda tem muito a caminhar, considerando que há países na América Latina com mortalidade infantil de 1 dígito, e o Brasil ainda está em 14, né? Então temos muito arroz com feijão para comer para poder avançar, né? Mas não dá, o que a gente tem dito é algo muito parecido com o que a Bianca comentou, já nesse patamar de desenvolvimento, com o Brasil 7ª economia do mundo, não dá mais para a gente ficar falando só de sobrevivência, né? Batendo no peito, que está diminuindo a mortalidade infantil, né? Falando que está diminuindo desnutrição, que os nossos profissionais nas unidades básicas de saúde continuem, quando muito, avaliando o crescimento, peso, altura, quando muito, em geral, as pesquisas mostram, de fato, uma subutilização da caderneta de saúde da criança, e que é um instrumento maravilhoso. As pesquisas também têm mostrado que, se os nossos profissionais preenchem pouco a caderneta, por outro lado, as pesquisas com mães, com famílias, sobre o que acham da caderneta, foi uma surpresa para nós. Tem mães que relatam ter lido a caderneta de cabo a rabo, e ela é longa, ela são quase 100 páginas. Então, e o que até é compreensível, né, um momento que a mãe está com tempo, grande parte das mães com licença maternidade, com tempo, com corações e mentes, né, disponíveis para conhecer, para aprender mais. Então, é um instrumento maravilhoso. Quão bom seria, né, se os nossos profissionais aproveitassem isso para falar mais sobre a caderneta, para registrar o peso, altura, ensinar. Eu sou pediatra de atenção básica, né? Um dos momentos que eu gostava mais era mostrar para a mãe o crescimento da criança na curva de crescimento, né? Mas, por outro lado, não basta ficar só nisso. A gente tem que falar de desenvolvimento, né, e não ficar só no desenvolvimento motor grosseiro, que, em geral, no máximo é isso. 6 meses, está sentando, que legal. Não está legal. Né? A gente precisa ver, de fato, Vera Mendes, né, tem nos provocado, né, da Coordenação da Saúde da Pessoa com Deficiência, que acabou de sair dessa sala, tem nos provocado, né, com relação a gente avançar, inclusive a caderneta, a nova caderneta está para ir para consulta pública, eu espero que a contribuição de vocês, né, porque eu acho que a gente precisa, um dos focos da caderneta, da nova caderneta a gente focar mais no desenvolvimento sensorial e no desenvolvimento de linguagem e comunicação fino, né? Então, a gente vai precisar de profissionais como vocês, como os físios, capacitar melhor nossos pediatras, nossos enfermeiros, nossos médicos de família lá na ponta, né, para estarem atuando. E vocês, nos NASCs, tem um grande potencial de fazer isso, né? Apoiando os médicos de família, os enfermeiros, alertando, estimulando que usem mais façam uma avaliação completa. A gente está para lançar uma campanha publicitária aí com cartazes e tal, instigando os médicos e enfermeiros. Você pesou e mediu o seu pequeno paciente, né? Lembrou-se de avaliar o seu desenvolvimento, né? E talvez a gente complementar, né? E a sua linguagem, a gente tem colocado, realizou o teste, né, o teste de avaliação funcional, né, do ponto de vista das habilidades auditivas, né, o teste da orelhinha. Né, o teste da orelhinha não, é o termo que a gente está usando mais para o momento neonatal, mas a avaliação funcional depois, né, na atenção básica, com relação à audição, né, e a visão, enfim, essa avaliação integral, que é uma das coisas que a gente almeja com a política. Então, só para não me alongar mais, então, bacana, eu acho que temos muito a trabalhar juntos, inclusive. E com relação à apresentação da Cíntia, também, né, me provocou a comentar com vocês como no SUS é importante, né, a gente estar usando os conceitos, né, do meu mestre Gastão Wagner Souza Campos, né, de núcleo e campo. Né? Tem uma série de coisas. Hoje, eu comentava num grupo de Zap que a gente tem com consultores de saúde da criança do país inteiro, brigas, né, de médicos e enfermeiros sobre papel, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Uma coisa que me deixa cansado, sabe? E cada vez mais, no serviço de saúde, a gente tem que trabalhar com o conceito de núcleo e campo. O núcleo da promoção do aleitamento é de todos os profissionais de saúde que estão sob aquele teto, né? Existirão coisas mais específicas que aquele profissional
O enfermeiro que teve uma formação em manejo do aleitamento, talvez ele tenha, do ponto de vista, embora no campo todos estejam trabalhando, do núcleo, do núcleo dele, ele pode ter uma atuação mais dirigida. Com relação aos prematuros, né, cabe a todos os profissionais que estão dentro de uma UTI, que compõem aquela equipe mínima que a portaria 930 fala, onde tem a presença de um fonoaudiólogo, estimular o bebê, né, estimular a sucção do bebê prematuro, com toda a dificuldade que ele tem. Agora, isso é do núcleo do fono. Então, cabe ao fono não só cuidar daqueles casos mais complicados, mas exercitar, eu acho que sem nenhuma pretensão corporativa, o papel de ensinar os demais profissionais a fazer isso bem. E a gente, infelizmente, ainda percebe em algumas categorias profissionais uma coisa meio de reserva de mercado. Não, precisa ter mais fono aqui, só fono pode fazer isso. Ou só físio pode fazer aquilo. Ou só... Então, essas reservas de mercado a gente precisa superar, né? Para a gente poder trabalhar em solidariedade, em trabalho de equipe de fato, né? Tem o núcleo de cada um, isso tem que ser respeitado, né? Vão ter temas que, de fato, vocês vão ter, né? Vão poder, melhor do que ninguém, atuar, mas para muitas coisas, é isso que vocês falam, né? Na questão do aleitamento, Cíntia traz bem, vocês podem ou ensinar os demais profissionais nessas questões que são do núcleo de vocês, ou partilhar no campo com todo o direito, né, de estar apoiando o aleitamento materno, né? A gente, tivemos o prazer de ontem inaugurar a 113ª sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta. Tivemos muita alegria de que isso acontecesse na Presidência da República, né? Então, as trabalhadoras, né, as servidoras públicas que trabalham aqui na Presidência da República, agora tem uma sala onde, tendo voltado da licença maternidade, podem retirar o seu leite com privacidade, né, com conforto, com higiene, guardar na geladeira, para no final do expediente levá-lo para casa, para que o cuidador no dia seguinte ofereça seu leite, o leite materno, né? Então, é mais um espaço, um trabalho em que, lá, por exemplo, na Presidência tem equipe multiprofissional, inclusive com fono, para os profissionais todos exercitarem esse trabalho de promoção do aleitamento. Então, é isso, eu estou aqui para contribuir no que for necessário nos debates. Muito obrigado. Bem, nós temos bastante tema, bastante assunto para discutir, né, no pouco tempo que nos resta. Então, estão abertas aí as questões, fiquem à vontade para formular. Boa tarde. Então, a minha pergunta é para o representante do Ministério da Saúde. Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em fonoaudiologia, e nós tivemos na nossa grade curricular diversas matérias que incluíam especialidades médicas para que a gente pudesse compreender e encaminhar corretamente os pacientes. Então, a fonoaudiologia já é uma profissão multidisciplinar por natureza. É muito fácil a gente pensar na atuação numa equipe multidisciplinar. O problema é que a mesma situação de formação não acontece com os médicos, não acontece com os enfermeiros. Será que não seria o momento de inserir na grade deles algumas especialidades da fonoaudiologia? Assim, alguns pediatras falham em identificar precocemente um problema auditivo. Ele acha que faz parte do desenvolvimento da criança, que é natural que a criança aos 3 anos não fale nada. Entendeu? Então, assim, são falhas graves para o desenvolvimento da criança, o prejuízo que a criança vai ter. Será que não valeria a pena fazer com que essa interdisciplinaridade começasse na universidade, entre todos os cursos de saúde, e não só dentro da fonoaudiologia ou dentro daqueles envolvidos com a reabilitação? Eu queria só completar a pergunta dela e
já responder junto, de perguntar o que nós vamos fazer com os já formados, porque esse é o problema, porque chega na ponta para a gente crianças já com idade, passando de falar ou com deficiência auditiva ou com outras patologias e que o pediatra e o enfermeiro lá do posto não detecta. Então, como a Bianca disse, já houve uma mudança e um crescimento muito grande, mas isso ainda ocorre, principalmente no Nordeste. Mais perguntas? Vamos. Não, eu, na realidade, Paulo e demais colegas, assim, eu acho que, sem querer ficar no discurso do corporativismo, é que para a gente, de manhã a gente falou muito disso, assim, para a gente treinar alguém, a gente precisa estar. Né? Então, se a gente não tiver, a gente não consegue capacitar. Então, a gente ainda tem alguns gargalos, como, por exemplo, todo mundo sabe que, não importa que é o NASF 1, 2 ou 3, a composição da equipe multiprofissional ou de especialidades, ela depende do levantamento epidemiológico da região, ela depende da decisão do gestor. Então, muitas das vezes, com todo respeito a quaisquer uma das outras 13 profissões de saúde, a equipe de saúde da família se compõe quase de mais especialidades. Mais especialidade no sentido de que são outras especialidades da área da medicina e não, nem sempre outras profissões da área de saúde de nível superior. Então, a gente ainda tem essas questões que eu acho importante pontuar. E aí eu queria tirar uma dúvida singela, assim. A conferência de saúde infantil está mantida para o final do ano, para dezembro? Aquela conferência de saúde da criança? Lembra que eu comentei que ia ser em dezembro, junto com a Conferência Nacional de Saúde, ela está mantida? Dos direitos da criança está mantida? Tá. Bianca também está inscrita? Também vai um pouco na linha do que a Denise colocou, né? Hoje cedo, nós falamos muito do número insuficiente de profissionais nas equipes de saúde da família, nos NASFs, né? E como isso causa todo esse problema. E também, doutor Paulo, a gente tem a sensação de que os profissionais que estão nos serviços, e isso veio claramente em alguns depoimentos das enfermeiras do estudo que eu apresentei, que eles estratificam, né, o que é saúde de primeira ordem e o que é saúde de segunda ordem. Então, dentro da primeira ordem vão as questões que são mais gerais, do peso, da altura, da vacina, da orientação da alimentação. E esses aspectos que parece que são secundários são deixados de segundo plano. E eles alegam a questão da rotina de trabalho também, que não permite, além da carência de formação, né, tanto da formação inicial, da graduação, e aí algumas questões já foram colocadas aí, como de programas de formação permanente, de educação permanente nesse sentido, como as questões de trabalho também, a rotina de trabalho que muitas vezes não permite o exame completo e a avaliação completa da criança, né? Ou seja, assim, avaliar linguagem, ver como a criança está interagindo com a mãe, ver como a criança responde, por exemplo, a estímulos sonoros, se ela se interessa por um som. Isso demanda tempo, demanda um ambiente silencioso, demanda uma capacidade do profissional de interagir um pouco com a criança, e isso muitas vezes está fora da rotina de trabalho dele. Acho que é um aspecto que também precisa ser considerado. Para finalizar, Graziela, por favor. E eu também, a Vera, ela terminou falando um pouco dos protocolos do Programa Saúde da Escola, não deu para aprofundar muito, e aí queria ver também se tem em comum, é uma tarefa em conjunto, porque também a gente preocupa aí com as questões, numa ponta, igual já colocaram, o atraso da assistência, né? A criança chega ainda essa formação que espera aparecer algo mais gritante para chegar até um tratamento que muitas vezes poderia ser mais breve, mais rápido e pontual. E, por outro, também as questões da idade escolar, as questões de aprendizagem, como é que a gente...
né, que vão surgir num segundo momento também, quando eles vai para a escola. Como é que a gente também poderia articular que vão surgir outras questões, algumas possíveis de serem detectadas lá na frente, outras num segundo momento, numa outra etapa de vida da criança. Né? Se pudesse falar um pouquinho mais, que ela só soltou a questão dos protocolos do Programa Saúde da Escola, mas que eu acho que vai além do que só audição. A nossa expectativa é essa linguagem, a aprendizagem, a escrita, essas questões todas do período já escolar. Só para reforçar a questão da linguagem, especificamente, que é o que a gente quis destacar aqui nessa perspectiva da importância da linguagem para o desenvolvimento integral da criança e as aquisições futuras da criança, todos os serviços de fonoaudiologia, e se eu estiver errada, alguém pode corrigir, eles lotam por questões, queixas relacionadas à linguagem. Os profissionais de saúde, em geral, que assistem às crianças até os 2 anos, os anos iniciais, a primeira infância, eles têm uma conduta muito expectante. Aguarda, é normal, até os 5 anos, até os 6 anos. E aí, quando a criança tem 5, 6 anos, chega nas clínicas de fonoaudiologia, não é? E é a grande demanda dos serviços e o gargalo dos serviços públicos em fonoaudiologia são as demandas na área de linguagem infantil, de boa parte dos serviços. Inclusive, a gente tem dados de pesquisa mostrando isso. Tá? Na população adulta é um pouco diferente, mas na população infantil são as questões de linguagem que poderiam ter sido resolvidas se a gente tivesse uma assistência de qualidade nessa fase inicial da vida. E os impactos disso no desenvolvimento futuro da criança seriam minimizados. Só para completar, a própria deficiência auditiva vem através da linguagem, né? Porque às vezes a criança chega muitas vezes sem falar, e aí nem se sabe que a gente é que depois vai detectar, mas o primeiro momento é tudo a linguagem. Só um minuto, só para... Porque a gente vê que são eixos que estão ligados desde o primeiro momento já pela manhã. E nós que estamos inseridos nos seus respectivos lugares, a gente não consegue imaginar aquele ambiente sem a presença do fonoaudiólogo, né? A gente lá no nosso espaço. E a gente sabe que nesse Brasil afora, de tamanhos continentais, a gente fica imaginando os lugares que não tem. Né? O lugar não é só a falta do conhecimento do profissional, do médico, lá do pediatra, mas o local que não tem. Né? Essa criança que deixou o direito de ter o acesso, né? Que seja desde a promoção, como Cíntia falou, né? Já lá no método, lá no Canguru, ou na rede, já a partir da rede Cegonha, e onde não tem. E já foi apresentado pela manhã que o número que temos é insignificante para o número da demanda que existe no Brasil. Bom, em relação à questão da inclusão no currículo profissionais de saúde, em especial do profissional médico, de conteúdos de saúde auditiva, eu acho que isso seria muito interessante. Eu sugiro a vocês, talvez, um contato com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que nesse exato momento está em discussão com a Comissão Nacional de Residência Médica. O pessoal da CEGETS tem participado na Comissão Nacional de Residência Médica, e junto conosco, eu represento a SAS lá, na ampliação do tempo de residência de pediatria, que está indo de 2 para 3 anos. E eu, como pediatra que sou, acharia muito interessante isso. Né? Então, acho que pode ser levada essa sugestão, viria a calhar. O mesmo se dizendo em relação à Sociedade Brasileira de Medicina de Família, né, e comunidade, que se os pediatras têm essa necessidade, eu imagino que os médicos de família é a maior necessidade ainda. Né? Então, um conhecimento básico nesse campo, no desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento do processo de aprendizagem, da escrita. A gente tem um fenômeno acontecendo hoje no Brasil muito grave, que é um fenômeno da medicalização dos problemas, das dificuldades de aprendizagem. Né? E
E são dificuldades no processo, que eu gosto de chamar de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, né? E não distúrbios do aprendizado, como alguns falam, né? Já colocando na criança a responsabilidade de não estar aprendendo ou pelo fato de ter alguma doença, algum outro problema, né? No passado, se dizia que as crianças não aprendiam por desnutrição, né? Então, essa desculpa já não pode ser usada mais, porque não tem mais desnutrição. As desculpas estão mudando, né? Porque tem uma família desajustada, é porque tem problemas psicológicos, né? Nunca as pessoas se enxergam, né? Como o Freud já dizia, né? O problema são os outros, né? Então, é uma boa sugestão, concordo, acho muito importante. Com relação à questão da presença de fono no NASF, eu sou um grande defensor disso. Eu sou médico de carreira na Prefeitura de Campinas e nós tivemos, eu pessoalmente tive a oportunidade de ter uma boa profissional de NASF, uma boa fonoaudióloga no NASF, lá que trabalhava com a unidade básica onde eu atuava, e foi impressionante como a gente começou a dar vazão, né, dar atenção adequada para um enorme leque de crianças que tinham já dificuldades no processo, na escrita, decorrentes de problemas de linguagem que não tinham sido trabalhados, né? Crianças com gagueira, com os problemas, com as dislalias mais diversas, e que poderiam ter sido trabalhadas com, às vezes, uma pequena orientação, né, para as mães, né? O fato de serem problemas simples, de fácil resolução, não significa que não tem que ser lidados, né? Então, não cabe, de fato, essa coisa de que, deixa, é muito cedo, né? Depois, quando for mais velho, a gente vê, né? São pequenas orientações que, às vezes, fazem toda a diferença. Então, eu acho que, e de fato, isso é verdade, né? Se não tem um fono, como ampliar o campo, né? Como poder apoiar os outros profissionais para que atuem no campo, né, da atenção na saúde auditiva, atenção ao desenvolvimento da linguagem. Então, de fato, ter um profissional ter fono, né, nos NASFs, principalmente em unidade básica do processo epidemiológico, tem muita criança, eu acho que é uma coisa essencial, a gente defende isso. A questão da rotina do pediatra dificultar, né, o tempo para uma consulta mais completa, isso é verdade, e a gente espera, né, que com o número maior de equipes de saúde da família, tendo um número menor de famílias para acompanhar, que isso possibilite, de fato, que os profissionais tenham mais tempo, o médico de família, o enfermeiro tenham mais tempo para dedicar a cada criança, né? A gente, felizmente, né, com o programa Mais Médicos, hoje a gente tem cerca de 1/3 das equipes de saúde da família do Brasil que tradicionalmente não contavam com médico, hoje com médico, né? Então, hoje são exceções, são cerca de 15 mil equipes, em torno de 45 mil equipes que o Brasil possui, que tradicionalmente não tinham médico, né? Então, o fato de terem médicos agora, a maior parte deles estrangeiros, uma parte menor brasileiros, está possibilitando com que as equipes trabalhem melhor, né? Desenvolvam melhor o seu trabalho, né? A gente não pode ser médico centrado, mas também não dá para pensar em equipes que não tenham médico, né? Então, eu acho que isso talvez venha ajudar. A gente está investindo, nós, da Saúde da Criança, no DAPS, que é o Departamento de Atenção Programática e Estratégica. Cabe a nós apoiarmos o Departamento de Atenção Básica nas questões de qualificação da gestão do cuidado, né? Então, muitas vezes junto com as CEGETs, ou muitas vezes sem, né, uma integração maior com a CEGET, a gente tem muita coisa acontecendo do ponto de vista de formação de profissionais. Em relação a essa questão do desenvolvimento na primeira infância, por exemplo, além da caderneta de saúde da criança, que eu convido vocês em breve, né, acho que no mês que vem, em setembro, no máximo em outubro, vai estar em consulta pública, participarem, e a caderneta tem esse objetivo de ter mais conteúdos ligados ao desenvolvimento, inclusive a questão da linguagem, a questão de um cuidado maior com a avaliação, né, da acuidade auditiva e visual. Tem um outro objetivo da caderneta, que é a gente trabalhar a caderneta como um instrumento intersetorial no território.
A caderneta, a gente inclusive quer tirar o nome de caderneta de saúde da criança, a gente quer que se torne caderneta da criança, porque a gente quer que ela seja um instrumento da creche, da pré-escola lá do bairro, do CRAS, do Centro de Referência de Ciência Social lá do bairro, que são esses espaços públicos que a mãe transita, a família transita com a criança. Então, a gente quer que ela leve a caderneta de saúde da criança para a creche, para a pré-escola, não como instrumento burocrático para ver lá, vamos ver se vacinou ou não vacinou. Isso é bobagem, né? Só isso é bobagem. Mas que ela possa acompanhar do ponto de vista da avaliação do desenvolvimento e ter um olhar para isso. Então, para apoiar o uso da caderneta, a gente está bolando um EAD também, que vai ser voltado para os profissionais da atenção básica, do CRAS, do Centro de Referência de Ciência Social, o monitor lá do CRAS, da Ciência Social do CRAS, e para os profissionais das creches e pré-escolas. Então, é esse EAD que a gente está começando a preparar agora, talvez seja outro campo que a gente possa desenvolver uma parceria com vocês, de vocês acompanharem conosco a confecção, eventualmente darem sugestões. Porque esse, já respondendo a uma das perguntas que foram feitas, essa é a forma da gente fazer educação permanente, lidar com aqueles casos, com aqueles muitos profissionais que não tiveram a oportunidade de um currículo mais adequado, como vocês sugerem, né? Por último, a questão dos protocolos do PSE, eu acho que, de fato, a escola é um espaço privilegiado, né, para a gente estar atuando de forma importante de dizer, né, no sentido de estarmos em conjunto com os profissionais, detectando dificuldades que na unidade básica possam ser trabalhadas, né? Nunca usando o espaço escolar como um espaço de consulta, um espaço de atendimento, porque é um espaço que a gente tem que proteger, não é um espaço que pode ser medicalizado como já foi no passado, né? Então, mas é muito importante que os nossos profissionais passem a estarem atentos, né, para problemas corriqueiros das suas crianças. Eu, como pediatra, cansei de ir lá, não estava não estava no Agreste, no interior, no Agreste nordestino, numa região que não tinha profissionais a centenas de quilômetros. Estava em Campinas e cansei de ver crianças que estavam rotuladas com dificuldade de aprendizagem e que, na avaliação da acuidade visual pelos agentes de saúde da minha equipe, por mim, a criança era cega de um olho, gente. Era cega de um olho. Não era primeiro mês de aula, era agosto, setembro, e ninguém percebeu isso, sabe? Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa estar atento. E daí, a gente ter uma equipe multiprofissional apoiando essa equipe de saúde da família, talvez tenha profissionais que possam fazer parcerias melhores com o equipamento escolar. Por último, só fazer uma propagandazinha para vocês. Eu comentava aqui com o Jaime, né, logo que eu cheguei, quando ouvi a Cíntia mostrando os slides do contato pele a pele, eu acho que, para o desenvolvimento da primeira infância, é fundamental a gente garantir um bom começo para cada criança, né? E a gente garantir, então, o que a gente tem chamado a tríade, né, que a OPAS defende, que é o bebê nasceu, primeiro fazer o que as parteiras antigamente faziam, né, antes da gente medicalizar todo o parto, que é esperar o cordão parar de pulsar, né, para clampear o cordão, né? Isso vai evitar anemia, que pode ser, sim, um dos problemas para o desenvolvimento intelectual das crianças, né? Porque a criança vai receber, nesses 3 minutos que leva para o cordão parar de pulsar, cerca de 50 a 100 ml de sangue para um bebê de 3 quilos. Isso é muito. E é isso que, muitas vezes, é uma das explicações que se aventa hoje para a gente ter uma epidemia de anemia em praticamente grande parte das crianças a partir de 6 meses depois do desmame. E muito democrática, porque é uma anemia que pega da criança da pobre à rica, né? E uma das explicações é essa, é o fato da gente, de forma iatrogênica, fazer um campeamento imediato e fazer a criança perder esse sangue. Segundo, o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira hora de vida, que é isso que Cíntia tão bem mostrou, né? Eu parabenizo, né, o Hospital da Nova Cachoeirinhas, os outros hospitais envolvidos, por estarem tão preocupados com isso. Isso é essencial. E eu comentava, tudo isso está numa portaria que a gente soltou no ano passado, que é a portaria 371, a portaria SAS 371 de 2014, que eu tenho muito orgulho disso. Pela primeira vez, a gente diz que antes da gente pesar, medir,
fazer a avaliação de Apgar, medicar, colocar o nitrato de prata no olhinho do bebê, a gente precisa, mais importante que isso, e primeiro que isso, tem que manter esse bebê com essa mãe, contato pele a pele, não incomodarmos. É um momento sagrado de apresentação desse bebê para essa mãe, dessa mãe para o seu bebê, e de preferência para o pai também. Que também tem trabalho mostrando que um pai que acompanha o nascimento do bebê, que está lá junto, tem outra relação com essa cria e com essa mulher. Tem trabalhos aventando a hipótese de diminuir violência intrafamiliar a partir disso. Então, a gente tem que propiciar isso, gente. Faz parte da nossa, independente da nossa formação, sejamos fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, quem está nesse espaço tem que defender isso. E eu pergunto, quanto custa isso? 0. Porque surgem 1000 argumentos, né? A gente não tem pessoal, a gente não tem mudança de prática. Ponto. Não tem. Então, são pequenas questões que podem mudar o início, né, da vida dessas crianças, do vínculo dessa criança com essa mulher, com essa família. Né? Então, queria fazer essa propaganda. Eu acho que vocês podem, no nosso campo, né, de defesa da saúde da criança, das nossas brasileirinhas, brasileirinhos, sermos todos aliados por mais essa causa. Obrigado. Eu agradeço a participação de todos e nós estamos encerrando esta mesa. E para finalizar o encontro, eu peço para a doutora Bianca dar continuidade. Eu gostaria de convidar o doutor Ângelo e o doutor Robson para as considerações finais aqui do nosso evento. Bom, eu queria agradecer novamente a presença de todos e nos colocar à disposição para qualquer dúvida e reforçar que, embora já está no site, tinha até falado com antes, para não esquecer de falar isso, já está no site de vocês o nosso compromisso com o relatório executivo e a continuidade desses encontros. Acho que era isso, né? Para não alongar muito, sei que o pessoal quer viajar. Muito obrigado a todos. Queria agradecer muito mesmo e até falar que, assim, na verdade, nem vou chamar dessa parceria, mas essa primeira etapa da nossa parceria, que acho que hoje aqui a gente foi o primeiro momento, aí acho que a gente já vai depois até ver já uma data para ter sentar, ver o relatório, caminhar, falar da satisfação que a gente teve de poder desenvolver esse trabalho desde que a gente entrou aqui. A gente tem tido essa preocupação de como formatar uma relação junto com os conselhos profissionais para pensar não simplesmente aquelas questões práticas de uma determinada categoria, mas pensar como isso se desenvolve na nossa atuação e na necessidade que tem a sociedade e a população. Então, eu saio com uma satisfação muito grande e agradecer muito também, aproveitar a presença aqui na mesa final do Dr. Paulo Bonilha, agradecer muito às diversas pessoas, o Robson, a Tâmara, a Vera, que foram pessoas que a gente sabe as correrias que a gente tem aqui no Ministério, né, de às vezes ter que se virar em um monte de gente para cobrir, e pudemos hoje estar aqui diversas pessoas, tanto da Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho, como da Secretaria de Assistência à Saúde, sem sombra de dúvida, por saber a importância que esse tema tem para o nosso dia a dia, né? Então, agradecer muito e já colocar aqui o compromisso da nossa continuidade, agradecer em especial a todos que estiveram aqui, assim, a qualidade do debate que teve foi muito grande. Às vezes, infelizmente, tem uma coisa que acho que acontece com todo mundo, né? Quando você faz atividade no local que você fica, por mais que você queira ficar 100%, você sai. Aqui, além de ter esse auditório, é a sede do DGERTS. Então, claro que às vezes você tem que sair, entender alguma pessoa. Mas deu para acompanhar e ainda por cima com toda a gravação, aquilo que eu não pude ver, eu vou poder assistir posteriormente. Então, agradecer muito e colocar como, para mim, o início dessa grande parceria que a gente vai poder tocar junto. Obrigado, Bia. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Ângelo. Acho que em nome de toda a fonoaudiologia brasileira, das entidades parceiras, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Academia Brasileira de Fonoaudiologia, os conselhos regionais, as instituições de ensino da fonoaudiologia,
aqui representadas. Nós agradecemos a disponibilidade do Ministério da Saúde e esse primeiro passo que foi dado nesse debate hoje e que nós estamos à disposição, sim, para transformarmos essa pauta aí em ações concretas que possam melhorar a saúde da nossa população. Esse é o maior objetivo de estarmos aqui hoje nesse debate. Então, muito obrigada por abrir aqui as portas do Ministério e pela presença de todas as autoridades que estiveram aqui hoje representando o Ministério da Saúde. Obrigada. Nós temos um lanche servido aí para finalizar e nos confraternizarmos. Obrigada.